Bem, olá a todos. Devido à nossa atual circunstância, vamos ter que agora permanecer com algumas aulas online, tá? Até que seja, vamos dizer assim, resolvido pelo menos um pouco mais esse problema que nós temos da pandemia, certo? Bem, vou fazer aqui a correção do desafio das Olimpíadas de Informática, tá? Tinha ficado para vocês fazerem. E essa seria a nossa última aula com programação esse semestre. A partir daqui nós vamos trabalhar com robótica. Mas não hoje. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha com vocês de todo o conteúdo que nós tivemos, ok? Vai ser uma revisão bem simples. Vamos trabalhar só alguns dos comandos que nós vimos, tá? E o que são determinadas coisas, ok? Bem, aqui está um site que eu já tinha mostrado para vocês em outras videoaulas, tá? É o rapit.languages. O que eu consigo fazer nesse site? Eu posso acessar a linguagem de programação C++, que está aqui, tá? Para poder podemos estar fazendo nossas aulas, certo? Quais são as vantagens de utilizar esse site? Bem, primeiro, posso usar ele a partir de um smartphone, tá? Ou de um tablet também. Posso usar esse site no notebook, netbook, macbook, chromebook, iPhone, iPad, no computador, em qualquer lugar que eu tenha acesso à internet, certo? No celular e no tablet pode ser um pouco ruim para vocês digitarem, né? Uma vez que vocês têm que usar aquele tecladinho do celular ou do tablet. Não interfere em nada, vai funcionar o programa do mesmo jeito, tá? Mas, caso algum de vocês fale, não, eu quero procurar algum acessório para que eu possa digitar de modo mais prático, existe um cabo chamado OTG, tá? Ele é um cabo que você pode conectar ou um mouse ou um teclado, ou se você tiver o extensor, né, desse cabo, você pode conectar tanto um mouse quanto um teclado no smartphone, tá? Aqui no smartphone. Ele funciona, todos os aparelhos já foram feitos para receber mouse e teclado, então fica mais fácil para fazer. Se você não tiver, não quiser, falar, não quero comprar um negócio desse, não preciso. Realmente, não precisa comprar, tá? É só uma dica para quem quiser utilizar de um modo mais prático, de um modo mais simples, né? Para fazer os programas, ok? Então, e outra coisa, você não precisa ficar baixando, instalando nada e atualizando. Aí você erra alguma coisa na configuração da instalação, tem que desinstalar e instalar de novo. Acabou esse problema, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu apagar aqui. Esse include iOS Stream, eu vou deixar porque nós vamos utilizá-los em todas as nossas aulas com C++, tá? Então essa biblioteca já fica ali. Eu vou utilizar using namespace std ponto e vírgula. Esses são dois comandinhos que nós vamos utilizar sempre. O que a nossa Olimpíada, a nosso exercício aqui propunha, estou aqui com a minha apostila aqui, vou ler para vocês, ó. A Olimpíada Internacional de Informática, né, é a mais prestigiada competição de programação para alunos do ensino médio, tá? Ensino fundamental também, ok? Seus aproximadamente 300 competidores se reúnem em um país diferente todo ano para os 2 dias de prova de competição. Naturalmente, os competidores usam o tempo livre para acessar a internet, programar e jogar em seus notebooks. Mas eles se depararam com um problema. O saguão do hotel onde eles estavam só tem uma tomada. Como que você vai ligar 4 notebooks em uma única tomada? Não dá, né? Ó, felizmente, os 4 competidores da equipe brasileira, né, trouxeram cada um uma régua de tomada, aquela extensãozinha com várias ligações, certo? Permitindo assim ligar vários notebooks em uma só tomada. Eles também podem ligar uma régua em outra
para aumentar ainda mais o número de tomadas disponíveis. No entanto, como as réguas têm muitas tomadas, eles pediram para você escrever um programa, tá? Que, dado o número de tomadas em cada régua, determina quantas tomadas podem ser disponibilizadas no saguão do hotel. Então tá bom, gente. Ó. Lembra que eu falei para vocês? Desenhem, se vocês podem desenhar para vocês fazerem isso daí. Então tá, eu estava falando sério. Ó, vou abrir aqui o meu Paint, tá? Meu aplicativinho do Paint, aplicativinho de desenho simples, ok? E olha só, temos aqui meus desenhos maravilhosos. Os desenhos aqui, certinho meus desenhos. Não podia estar melhor do que isso, tá? Deixa eu tentar arrastar ele aqui. Ih, não vai deixar eu arrastar não. Aqui. Eu diminuo. Aí. 2. 3. 4. 4 tá bom, acho que não precisa mais do que isso não. Só consegui pegar ele aqui. Ó, peguei. 4. Bem. 5, né? Vamos só imaginar, tá? Eu sei que esse negócio tá horrível, esse desenho. Mas vamos só imaginar que aqui temos temos uma régua. Ok? Temos uma régua. Bem, nós só temos uma única tomada, tá? E temos 4 réguas. Como podemos saber quantas tomadas, quantos notebooks nós podemos utilizar ao total? Então, vou selecionar aqui. Esse desenho pode ser feito à mão, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer com ele de um modo diferente, tá? Então, vamos supor que nós temos aqui 4 réguas, cada uma tem 5 tomadas, certo? Essas tomadinhas lindas e maravilhosas que tem aqui. Aqui, agora eu vou mudar aqui para o nosso ponto vermelho. Aqui é a nossa ligação. Uma régua já está ligada lá. Eu sei que se eu ligar uma régua, eu consigo ligar 5 notebooks, certo? Então, se eu quiser ligar outras réguas, o que acontece? Então, vamos pegar a nossa linha aqui. Ó, aqui eu vou ligar essa extensão aqui. Então, eu tenho 5 dessa régua e 4 dessa, porque uma já está ocupada. Aí eu pego, vou ligar uma outra régua, tá? Uma outra régua aqui, ó. Tá bom, filho? Solta. Aí. Uma outra régua que está aqui. Eu liguei nessa tomada. Então agora temos 5 tomadas aqui, 5 tomadas aqui e 3 tomadas aqui. Observe, se eu fosse fazer a conta 5 vezes 3, daria 15. Mas eu não tenho 15, eu tenho 5, 5 e 3. Aí eu pego e ligo a última régua que está aqui, ó. Vou ligar nessa outra régua que está aqui mais perto mesmo. Então aqui eu já não tenho mais 5 tomadas disponíveis, eu tenho 4 tomadas. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. Então vamos lá, ó. 5 mais 5, 10.
10 mais 4 dá 14. 14 mais 3, 17. Mas cada régua não tem 5 tomadas? Então, eu sempre tenho que considerar menos 1 para a quantidade de réguas que eu vou ter. Simples. Posso ter 10 plugs aqui, ó. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Eu sempre tenho que diminuir por 3, porque eu vou precisar de 3 plugs para ligar as outras 3 réguas. Então, vamos voltar agora ao nosso programa. Deve estar meio confuso. O que quer dizer o que tem a ver uma coisa com a outra, certo? Então tá. Observem aqui, ó. Vamos criar nossas variáveis aqui. Variáveis do tipo inteira, tá? T1 para tomar régua 1, né? Vou colocar R1, né? R1 para régua 1, R2 para régua 2, R3 para a régua 3 e R4 para a régua 4. E vou criar uma outra variável, TT, que seria total de tomadas. Pronto, já tenho minhas variáveis criadas. Agora vamos para a função do nosso programa. Int main, abre parênteses e fecha, abrir a chave e dou um Enter. Ele já passa aqui, ó, para... Ele já faz até uma indentaçãozinha aqui. Bem, vou pedir para que o usuário informe quanto que tem cada régua, tá? Quantas tomadas tem cada régua. Então, vamos utilizar um cin, ok? E vamos colocar aqui já logo na sequência, ó, R1, R2, R3, R4. Aí, professor, mas por que isso? Só usou um cin? Então, quando eu utilizei esses dois símbolos aqui, ó, eu estou insinuando que eu estou fazendo mais um cin. Isso é a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. Tá? Eita, meu Deus, cadê? Cadê isso? Cadê o tempo? É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Cin R2. Cin R3. E cin R4. É a mesma coisa, gente. Eu só simplifiquei isso, coloquei de um modo mais simples em uma única linha de programação, ok? Então, vamos voltar aqui. Agora, o nosso total de tomadas, que é a nossa variável TT, ela vai ser igual ao quê? Eu tenho que somar quanto que eu tenho, quantos plugzinhos de tomada eu tenho em cada régua, tá? Então, vamos utilizar aquele nosso exemplo lá, tá? Vou somar R1 mais R2 mais R3 mais R4. Somei tudo. Agora eu vou pegar e subtrair 3. Lembra que eu falei? Olha, o nosso exemplozinho aqui, ó. Para ligar 4 réguas, eu disponibilizei 3 tomadas aqui, ó. Eu vou circular essas tomadinhas aqui, ó. 1, 2, 3. Obrigatório. Eu tive que obrigatoriamente disponibilizar 3 tomadas. Perder 3 tomadas para que eu pudesse ligar outras 3 réguas. Por isso que eu subtraí 3 aqui, ó. Isso. Por isso que eu subtraí 3 aqui. Certo? Aí vamos colocar agora um cout para informar quantas... eu esqueci de dar um ponto e vírgula aqui. Para informar quantas tomadas eu tenho. Então, cout TT. Gente, era isso o desafio. Vamos executar. Ó, o cursor está branco. Eu vou colocar 5, igual tenho aqui no meu desenho, tá? 5 na primeira, 5 na segunda, 5 na terceira e 5 na quarta. Total, 17 tomadas livres. Então,
se nós observarmos, temos aqui, ó, 5 com mais 5, 10. 10 com mais 4, 14. Com mais 3, 17. Certo? Então, vamos executar de novo. Vamos pegar aqui o exemplo da nossa apostila mesmo. O exemplo que ele dá aqui. Ó, temos como entradas 2, 4, 3 e 2. Então, vamos clicar aqui, ó. 2, 4, 3 e 2. Ele tem que me retornar 8. Olha lá. 8 tomadas. Novamente. 2, 2, 2, 2 e 2. Tá vendo? Ele vai me retornar 5 tomadas. Então, gente, o exercício era esse, ok? Então, pratiquem, façam a correção. Aqui. Fazemos a correção aqui. E vamos para a nossa revisãozinha agora. Tá? Tava dando um jeito ali no telefone. Chatinho que dói. Ó, vamos voltar na nossa apostila lá na página 4, certo? Por que a página 4? Porque é onde nós começamos a entender o que é um algoritmo. Tá? Um programa é uma ferramenta, um processo que nós temos para resolver problemas. Um algoritmo é a escrita passo a passo desse problema. É o passo a passo que nós temos que fazer. Se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é um algoritmo, tá? O que nós fizemos? Qual que é a base desse algoritmo? Declarar variáveis, tá? Isso é o que serve para todos os programas. Esses comandos aqui, é uma característica do C++, certo? Outros programas utilizam outros meios. Então, ó, primeiro passo, declaramos quantas variáveis nós precisamos. Depois, nós temos que receber uma informação, certo? Processamos essa informação que nós recebemos e vamos devolver um resultado. Isso é um algoritmo, é um passo a passo em que o programa precisa executar as coisas, certo? Por isso nós tínhamos aquele exercício lá, tanto do braço robótico, que tinha que trocar o objeto que estava no ponto A com o objeto do ponto B, e tínhamos também o exercício aqui das 3 moças que tinham que atravessar o rio utilizando o barco. Não podia nadar, tá? A restrição era que o barco só suportaria 50 quilos. E uma delas só já tinha 50 quilos. As outras duas eram peso dividido. 25 cada, certo? Então, algoritmo é o quê? É o processo que nós vamos utilizar para resolver determinado problema. Um programa é o que resolve o problema, certo? Dentro do algoritmo, o que nós precisamos? Algumas coisas que nós precisamos ter para funcionar. Variáveis. Variáveis são espaços reservados na memória para armazenar um certo tipo de informação que pode ser modificada ou não. Tá? Às vezes pode ser uma informação que você vai guardar lá e vai ficar lá de todo jeito, não vai ser trocada. Ok? Das principais variáveis, as que nós utilizamos em nossas aulas são as variáveis numéricas, que elas são do tipo inteiro e do tipo real. Ou se nós formos colocar no nosso programa, variável int e variável float. Certo? Então, tínhamos aqui um outro exercício na página 7 para saber determinar os tipos das variáveis. Por exemplo, o ano de nascimento é uma variável do tipo inteira. O peso de uma pessoa, isso já é uma variável do tipo real. Qual é a diferença? São as casas decimais. Número inteiro não tem casa decimal. Número real tem. Tá? O mês que indica o ano é um número inteiro. Qualquer número dividido, né, qualquer conta que você utilize uma divisão, é um número real, certo?
Por mais que 8, que é número inteiro, dividido por 2, que também é um número inteiro, o resultado é 4. O 4 é um número inteiro, não tem problema. Agora, se vocês utilizarem 9, que é um número inteiro, dividir por 2, que é um número inteiro, o valor dá 4,5. É um número real. Então, toda vez que você for usar uma divisão, é um valor real, certo? Soma, subtração e multiplicação podem ser inteiros. Não é que devem ser inteiros, elas podem ser. Depende para o que você vai somar. Se você for trabalhar com anos, por exemplo, com a idade de uma pessoa, você trabalha com o número inteiro. Se você for trabalhar com a soma do peso de 5 pessoas, você trabalha com o número real, certo? Então vamos agora... e também temos uma outra questão. Dentro de programas, dentro de fórmulas matemáticas, existem aqueles números que são reais, os números que são variáveis e os números que são constantes. O que significa ser constante e ser variável? Variáveis, como nós criamos aqui, são valores que podem ser alterados, tá? Não quer dizer que eles vão ser, eles podem ser alterados. Já constante, ele é um valor fixo, tá? Ele é um valor, normalmente ele já é expresso em alguma fórmula matemática, e aquele valor não muda. Por exemplo, temos aqui a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, sabemos que nós temos uma temperatura em graus Celsius. O que eu faço com essa temperatura? Eu vou ter que multiplicar por 1,8, ou no caso em programação é 1,8, tá? Mais 32. Posso fazer isso com qualquer temperatura Celsius? Sim. Eu posso modificar o número 1,8 e o 32? Não. Por quê? Eles são valores constantes. Independente da temperatura que nós formos utilizar, sempre vai ser multiplicado por 1,8 e vai ser somado 32 nele. Aí você descobre os graus Fahrenheit, certo? Outro tipo de constante aqui, vamos ver. Temos aqui a média, né? Estou vendo aqui um exemplo da página 8 de vocês da apostila. A média de uma prova. A média que foi utilizada aqui no primeiro exemplo do A. A letra A do exercício 2. A média de informática ela vai ser 2 vezes a P1 mais PIC dividido por 3. Então, o que são variáveis aí? P1 e PIC. Tá? Ela vai de 0 a 10, por exemplo, se for nota de prova, né? Sendo nota de prova, ela pode ir de 0 a 10. Então, qual valor eu vou utilizar? Eu não sei. Mas independente do valor que eu utilizar, eu vou multiplicar a P1 por 2, vou somar com a PIC e o resultado dessa multiplicação e dessa soma eu vou dividir por 3. Então, os números 2 e o número 3 são números constantes. Independente do valor da variável, ele vai aparecer desse jeito. Tranquilo? Agora vamos aqui para a introdução do C++. Bem, C++ é uma linguagem que ainda é muito utilizada. Vocês podem reparar que assim, quando vocês começam a entender o funcionamento dela, ela é uma linguagem simples, tá? É uma linguagem diversificada, você pode fazer muita coisa com ela. Páginas de internet são programadas em C++ também. Existem vários programas, vários jogos. Bem, é uma linguagem que abrange muita coisa, tá? Agora, ela tem um ponto essencial que toda linguagem tem. Entrada, processamento e saída. Todas fazem a mesma coisa. Aqui, nesse exemplo aqui, temos um exemplo claro disso. A entrada de dados, utilizamos o CIN, e são esses valores aqui que nós utilizamos. Tá? Isso são dados de entrada. O usuário ou o ambiente, depende para o que você está programando, alguma coisa vai informar para o programa determinados valores, ou nomes, ou o que quer que você esteja fazendo. Certo? Uma vez feito isso, aí vem o processamento.
tá? Ele faz a conta aqui. Observem que o processamento não aparece aqui, tá? Mas o que ele fez? Ele faz a conta. A única coisa que o computador sabe fazer, cálculos. Ele só sabe fazer isso. Então ele vai fazer a conta. Tendo a conta, ele vai guardar a conta aqui numa variável, certo? Para quê? Para que possa ser mostrada aonde? Na saída, que é o cout. É o valor 5 aqui, ó. Então, eu mandei informação para ele. Ele pegou aquela informação que eu mandei, processou aquela informação e me devolveu um valor. Isso é o que toda linguagem faz, o C++ não é diferente, tá? Então, como que nós podemos ver isso? Vamos lembrar lá do nosso cálculo de IMC? É um lugar onde que eu vou mostrar, ó. Aliás, cálculo de IMC não, cálculo de IMC ele é bem simples para isso. Nós vamos mostrar aqui nossa conversão de graus Fahrenheit, tá? Vamos alterar aqui o nosso programa todo. Pronto. Então, o que eu preciso para graus Fahrenheit? Bem, eu vou criar variáveis do tipo real, uma vez que temperatura é número real. Float, tá? ela trabalha com casas decimais, né? Aí eu vou colocar C para Celsius e F para Fahrenheit. Só preciso de duas variáveis. A nossa função principal do programa, tá? Lembrando que tem que colocar o parênteses aberto e fechado. Abriu a chave aqui em cima, vai ser a última chave que vai fechar lá embaixo. Ok? Então vamos colocar, ó, Cin C. Ou seja, ele vai pedir para que nós informamos o valor de uma temperatura e essa temperatura vai ser armazenada na variável C. Essa é a nossa entrada. Agora vamos para o cálculo. F é igual C vezes 1.8 mais 32. Esse é o processamento. Ele vai processar essa conta e vai guardar dentro da variável F, que é de Fahrenheit. Guardou na variável Fahrenheit, vamos para o cout e vamos exibir o valor que tiver em Fahrenheit, tá? Vamos executar aqui o nosso programa. Ó, cliquei aqui, ele está branquinho, ele vai pedir para mim dar um exemplo. Vou pegar os exemplos aqui da apostila. Temos uma temperatura de 23 graus Celsius. Digito 23 e dou um Enter. Quando ele converte, 73.40 ou 73.4. Então, funcionou perfeitamente. Esse valor de CIN nós estamos digitando, mas ao invés de digitar, poderia ser alguma coisa, algum esquema que você ligasse um termômetro no programa. Você ligou um termômetro no programa, ele vai captar a temperatura ambiente e vai te mostrar em graus Fahrenheit como isso funciona. Certo? Então, vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Bem, o nosso desafio de informática aqui do pneu. Lembra? Página 18 da apostila e página 19. Então, vamos apagar isso aqui novamente. Não vamos precisar disso. No nosso desafio, nós tínhamos o quê? Uma dada informação, que seria, a pessoa ia conectar o bico do compressor no pneu, aí ele tinha que fazer a leitura de quantas libras tinha no pneu, para saber se ele precisava colocar mais libras, ou se ele precisava tirar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, int, vou colocar E de entrada, S seria a saída, então vou colocar a desejada, D de desejada, e S para saída, tá? Então vamos aqui a nossa função principal novamente, ó, int main. Eu já até poderia deixar o int main aqui, porque nós sempre vamos utilizar ele, tá? Cin. Primeiro vamos colocar a quantidade que nós desejamos que o pneu tenha. Então, Cin D. O primeiro valor que nós vamos informar é o D.
lá naquelas maquininhas do posto, nós sempre colocamos quantas libras nós queremos e depois nós conectamos, certo? Então aqui nesse próximo CIN é a conexão da bomba do compressor no pneu. Aí ele vai dar o valor o quê? Ele vai dar um valor, ele vai retornar um valor para poder fazer o cálculo. Esse é um valor da bomba de entrada. Aí vamos colocar dentro do valor de saída o quê? Ó, S igual o valor desejado menos o valor de entrada. D menos Z. E vamos colocar um Cout, tá? Para informar se foi adicionado ou retirado. Então vamos aqui. Iniciar. O primeiro é o valor desejado. Bem, eu vou calibrar o pneu do meu carro. Meu carro, nos pneus da frente, usa 34 libras. Então, coloquei lá. Acho que é libras, né? As medidas que fala de ar. Agora bateu a dúvida se era 100 libras mesmo. Mas tem 34. Quando eu conecto o compressor, ele vai aparecer 28. Tá? Então, o que a bomba vai fazer? Ela vai mandar mais 6 de ar para o meu pneu. Certo? Então, vou executar novamente. O pneu de trás, eu coloco 32. Tá? Porque ele tem menos peso, o motor fica na frente, não fica atrás, então é menos peso. Então eu coloco 32 atrás. Só que acontece que eu fiz um rodízio de pneu e não tirei, e não esvaziei ele um pouco. Então ele está com 34. Na hora que eu conecto a mangueira do compressor, ele está com 34. O que ele vai fazer? Menos 2. Então ele sabe que ele tem que tirar as 2 libras de ar. Tudo bem? É a entrada, processamento e a saída, gente. Programação é isso. Robótica não é diferente, vai ser isso também. Entrada de dados, processamento e saída. Bem, não teremos exercícios para vocês fazerem essa semana, tá? Porque foi mais uma correção e uma revisão do conteúdo que nós tivemos. Então, para a próxima aula, nós já vamos iniciar com robótica, certo? Então, gente, ficamos por aqui. Esse é o fim da nossa aula. Até a nossa próxima aula.